Hoje trago-te aqui uma convidada muito especial. Vou estar aqui durante alguns dias com a Alexandra, eu já te vou dizer quem é a Alexandra, para falarmos de um tema que nos diz muito, sinceramente acho que a todos nós. Já vamos levantar aqui o véu sobre o que é que nós vamos falar, mas antes disso vou dizer-te quem é a Alexandra. A Alexandra, para além de ser uma grande amiga, a Alexandra Araújo é terapeuta de desenvolvimento pessoal e de astrologia e tem um projeto também associado ao desenvolvimento pessoal, que é Casa Coração. Ela depois pode apresentar e falar-te um pouquinho para ficares a conhecer, que é um espaço lindíssimo que existe ali no centro do Porto. E nós tivemos esta ideia, acho que eu que desafiei, não foi? Sair aqui da minha zona de conforto. Porque isto é muito engraçado, eu vou-te explicar porque é que eu desafiei a Alexandra, porque eu e a Alexandra, quando estamos juntas, temos sempre tema para há pouco falávamos. Não é? As nossas conversas são infindáveis. Tema para muitas vidas, então decidimos fazer esta parceria, fazer este trabalho em conjunto e trazer-te aqui reflexões que eu sinto que podem ser assim extremamente importantes. Mas se calhar antes de avançarmos diretamente para o tema, convidava-te, Alexandra, para te apresentares aqui a quem nos vê. Então, como é que eu me vou apresentar? Eu vou esperar que as pessoas também percebam quem eu sou à medida que nós vamos falando. Eu própria acho que ainda estou em definição. Acho que estamos sempre, não é? Mas de uma forma geral, sou apaixonada pelo tema do desenvolvimento pessoal e pela astrologia e utilizo esta ferramenta mesmo para que, de forma mais rápida, consigamos entrar dentro de nós, dentro dos nossos temas de destaque, para que consigamos ir mais fundo dentro da nossa consciência. E a base do meu trabalho está aí mesmo, é podermos tirar aquele tempo para nos focarmos naquilo que realmente interessa, que é a nossa evolução. Boa, espetacular. Eu já conheço a Alexandra realmente há alguns anos, já fizemos assim algumas coisas em conjunto e muitas vezes temos esta sensação que não é um encontro só desta vida, como nós costumamos dizer. É verdade. E é muito mágico quando temos a oportunidade de criar sinergias com pessoas com quem temos afinidade e normalmente assim o que surge é muito entusiasmante. Aliás, até gostava de partilhar quando surgiu esta ideia. Ficamos as duas assim mesmo. Em êxtase, os nossos olhos brilharam. Em êxtase, sim. E realmente é um tema que nos diz muito às duas, como já deves ter percebido, é um tema sobre o qual eu vou falando assim com alguma frequência, a questão dos relacionamentos. Já desvendamos. Não tinha dito, pronto. Vamos falar sobre relacionamentos. Pronto. Exatamente, pronto. Há quem diga que eu estou sempre a estragar surpresas, está visto. Está visto, não consegues guardar um segredo. Não consigo guardar um segredo. Muito bem, vamos falar sobre relacionamentos. Exatamente, vamos falar sobre relacionamentos. Então, esta vai ser uma semana que nós intitulamos como Eu nos Relacionamentos. Então aqui a ideia não é falarmos apenas sobre os relacionamentos, mas é falarmos sobre os relacionamentos numa perspectiva de expansão e desenvolvimento pessoal, não é, Alexandra? Sim, e tomada de consciência, não é? Que é isto que temos vindo a fazer, e mesmo a nível de experiência individual e pessoal, é muito giro perceber que o tema dos relacionamentos é um tema vastíssimo. Sim. E que nos traz realmente aqui um conhecimento maior acerca de nós mesmos. Sem dúvida. O título, Eu nos Relacionamentos. Sem dúvida. Então temos aqui muito para falar, não é? Assim, é fabuloso. Ainda ontem eu fiz uma live no meu Facebook, se não viste, convido-te a ir ver, ela fica lá disponível, sobre o tema relacionamentos e fiquei ali já com a promessa de fazer mais, porque há sempre muitas pontas que se levantam e eu sinto que nesta semana vai ser assim mesmo incrível, porque nós vamos estar aqui durante 7 dias, uma semana exatamente, aqui contigo a falar sobre aspectos da temática deste grande tema relacionamentos e de como é que nós estamos nos relacionamentos e podemos crescer através deles. E depois disso vamos ter algumas surpresas, mas eu não vou desvendar já e vou-me controlar. Fica atento. Sim. Fica atenta, porque com certeza que vai te interessar também. Então, e hoje vamos começar esta semana a falar sobre aquilo que nós consideramos que é a base quando pensamos em relacionamentos, que é a nossa relação connosco próprios. Sim. O que é que tu gostavas de começar por dizer em relação a este tema, Alexandre? Há bocadinho eu estava a pensar numa frase maravilhosa que se costuma dizer, que é: faz ao outro aquilo que gostavas que te fizessem a ti. Será verdade? Sim. Vamos conversar aqui um bocadinho sobre isto. Sim. Olha, eu acho que o nosso relacionamento com o outro acaba por ser assim uma forma espetacular de nós conhecermos e de nós termos uma ideia realmente como é que é esta relação connosco. Porque se eu me permito viver determinadas coisas em determinados relacionamentos, é uma coisa que eu noto muito assim nas consultas, é as pessoas que estão a viver determinadas crises ou determinadas situações em termos relacionais, é percebermos o que é que existe na pessoa que está a abrir a porta
para que isto para que esteja a isto, acontecer. para que isto acabe por se manifestar. E vice-versa também, é um bocado isso que estás a dizer. Obviamente que se eu espero ser reconhecida, ser amada, ser acarinhada, eu diria que convém, que é uma perspectiva inteligente, e eu fazer este exercício também com o outro, mas neste vídeo especificamente vamos estar a falar mais da relação connosco. Então, às vezes é esta questão de pararmos de esperar ou de procurar que seja o relacionamento e que seja o outro a vir preencher isso que sejam as nossas lacunas. É mesmo. Daí ser tão importante, eu acho, fazer este processo de autoconhecimento para que nós próprios, no nosso dia a dia, consigamos perceber quais as nossas reais necessidades, Sem dúvida. sabermos nutri-las, primeiro identificá-las, claro está, nutri-las, e depois eu acho que isto é o ponto de partida para um relacionamento saudável com o outro. Sem dúvida, Não é? sem dúvida. Eu acho que sim. Até porque se eu estiver num estado de carência, se eu estiver infeliz, se eu estiver numa fase em que não me estou a sentir bem comigo, eu diria que fica realmente complicado, já para não dizer bastante difícil, eu estar a ter um relacionamento também que seja saudável com outra pessoa, porque o Que relacionamento... engraçado. É, dá-me. Anda lá, vai, eu estou aqui com esta necessidade, anda. E é muito curioso porque nós podemos observar, com certeza que nós próprios já vivemos isso também na nossa vida pessoal, esta ideia de esperarmos que seja o outro a vir preencher-nos. Se eu estou triste ou se eu estou em baixo, uma pessoa espera quase aquele colinho que seja o outro a vir preencher ali aquela necessidade específica. E depois é troca, o que é que eu te vou dar em troca? Exatamente, sim, Não é? sim. Tu dás-me isto, eu dou-te aquilo e estamos assim neste jogo. Sim. É giro. Eu acho que às vezes é mais... Se eu te der isto, o que é que eu vou receber em troca? Depende da qualidade, Não é? Acho que as pessoas acabam por ter mais este pensamento do que é que eu vou ganhar. Então, às vezes, o relacionamento parece que é quase um jogo em que as pessoas estão ali, quase moeda de troca, não é? Eu dou-te isto e pega lá, dá cá. E esta frase que eu te disse há bocadinho, do faz a outros aquilo que gostavas que te fizessem a ti. Eu às vezes ponho-me a pensar, será mesmo verdade? Então imagina, eu não gosto de beber café com açúcar, bebo café simples. Há quem diga que são os psicopatas que bebem o café simples, não é? Oh my God! Já vi uns artigos a circular aí daqueles super duvidosos, não é? Olha, não vou dizer nada. Mas é a forma como eu gosto de tomar café. Então, se eu fizer a outro aquilo que gostava que fizessem comigo, que é não colocar açúcar no café, eu não te vou dar açúcar no café. Sim. Será que está correto? Sim. Estás-me a lembrar, parece que já estamos a entrar assim, no tema dos próximos dias, mas estás-me a lembrar aquele livro, não sei se já tiveste a oportunidade de ver, que é o livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. É um livro brutal, mesmo incrível. Aliás, quem quiser pode-me dizer que eu tenho em PDF e posso divulgar assim, posso partilhar assim sem qualquer problema. Então, esse autor fala precisamente sobre a forma como nós tendemos a amar, e a forma como nós tendemos a amar é exatamente a forma como nós tendemos a sentir-nos amados. Então, aquilo que muitas vezes provoca equívocos nos relacionamentos é, vamos pegar num exemplo que fica mais fácil. Se eu sou uma pessoa que, pois ele tem 5 linguagens, que eu não vou estar aqui a entrar, não é o tema do vídeo, mas se eu, por exemplo, me sinto amada, tendo tempo de qualidade com a pessoa, sentindo-me ouvida, sentindo a presença da pessoa, e vamos pensar que a pessoa se sente amada através daquilo que o autor chama os atos de serviço, que é, por exemplo, levar-me o carro ao mecânico ou cozinhar-me um bom jantar. Cada um pode estar a expressar a sua linguagem de amor, porque nós tendemos a fazer isso, tu dizias. Okay. Se eu bebo café sem açúcar, eu vou querer dar-te café sem açúcar. Por exemplo, é um exemplo. Mas essa questão é extremamente importante, porque o que este autor fala é que eu, se estou num relacionamento contigo, eu preciso de conhecer a tua linguagem de amor, que é para eu poder ir ao encontro daquilo que é a tua linguagem. Se eu sei que gostas de café com açúcar, apesar de eu não tomar, eu vou-te oferecer o café com açúcar. Não é? Sim. E é muito, muito giro esta perspectiva, porque é assim muito enriquecedora. E será que eu tenho tempo e espaço para te ver, se eu não me vir? Sem dúvida, sem dúvida. Esse sim é o tema do vídeo e vamos entrar por aí, que é esta questão mesmo do cuidado, que é importante nós termos connosco e sabermos quem somos, não é? É verdade, é fundamental, eu acho, sim. Eu hoje também tive uma consulta muito interessante, eu partilhei contigo, em que era muito subjetivo. Aliás, todos nós vivemos numa primeira fase as nossas emoções de forma muito subjetiva, fazemos um sem número de identificações de acordo com a memória, não é? Da nossa infância, aquilo que nós vamos vendo à nossa volta. O nosso cérebro vai registando tudo isto e tu conheces muito bem o processo. Depois nós vamos criando automatismos e reações.
que é muito fácil depois de reagirmos sem nos apercebermos, porque é um processo tão natural, nós nem pensamos. Então, nós estamos permanentemente em modo de reação. Sim. E cada vez menos em modo de ação. Exatamente. Ok? Muito Então, menos ação consciente, não é? é mesmo isso. Então foi muito interessante entrar um bocadinho também neste tema hoje com a minha cliente e perceber a necessidade de criarmos um espaço dentro da nossa agenda para conseguirmos simplesmente parar. Às vezes nem é preciso fazer mais nada, nem dá para complicar mais. É parar. Isto já nos vai criar aqui um espaço para entrarmos cá dentro, para observarmos e, quem sabe, deixarmos de reagir para passarmos a agir. Sim, sem parece? dúvida. Claro que sim. Até porque se eu criar esse hábito, essa rotina, é um hábito saudável aqui, de autocuidado, de autoobservação, de perceber, nós falamos muito sobre isto, não é? Quando há uma determinada situação, um determinado desafio, uma determinada dificuldade, antes de estarmos a responsabilizar alguém ou a culpar alguém, nós pormos-nos ali no centro daquela questão e percebemos, ok, mas qual é que é realmente o desafio que esta situação tem para mim? E isto é, de facto, um ato de auto-amor e é uma responsabilização muito grande. E eu acho que é esta capacidade de estarmos atentos àquilo que são, como eu costumo dizer, os nossos gatilhos. Isto só pode surgir de uma pessoa que se liga a si própria, que sabe como é que funciona, que sabe o que a magoa, que conhece a sua história e os seus gatilhos, não é? Porque isto senão é super poderoso. Estamos sempre no piloto automático, não é? É verdade. E parece-me que aqui está uma chave importantíssima para criarmos ao longo da nossa vida um relacionamento saudável, seja com uma amiga, com um amigo, com um namorado, com um marido, com a mulher. É uma chave poderosíssima quando nós deixamos de ver o outro como o responsável Sem dúvida. por esta questão ou aquela na nossa vida, não é? E começamos a olhar as coisas de uma outra forma, mais de encaixe. Sem dúvida. Então, se calhar para fecharmos este vídeo, não estamos provavelmente a controlar o tempo, mas imagino que já esteja um pouquinho longo. Eu acho que é um bocado isto, é como se fosse a base de tudo. A relação que nós temos connosco, para mim, é a base de todo o tipo de relacionamentos que existe na nossa vida. Porque até em função da forma como nós nos relacionamos connosco, nós vamos atrair, se pudermos dizer assim, ou se quisermos usar essa expressão, vamos atrair à nossa vida pessoas que à partida nos vão tratar de formas muito alinhadas com isso. Mas depois acho que vamos entrar mais eu já ia entrar, mas é melhor eu vou controlar, isto fica difícil não falar logo sobre tudo. Muito bom. mas é muito por aí. Então, eu diria que é mesmo essencial criarmos esta relação de amor connosco, de presença connosco, até porque, repara, como é que nós criamos intimidade com alguém? Passando tempo com a pessoa. É verdade. Passando tempo de qualidade com a pessoa, idealmente de um para um. E nós às vezes vivemos vidas tão direcionadas para o outro, tão centradas no outro, tão voltadas para o exterior, com tantas solicitações. Muitas. Cada vez mais hoje em dia. Não é? Que parece que fica difícil nós, às vezes, encontrarmos esses espaços para estar connosco. Então já vamos colocar aqui um trabalho de casa, não é? Boa. Um trabalho de casa para ti. Boa. Que é encontrar na tua agenda um espaço para simplesmente estares contigo próprio. Parece-te bem? Sim, parece-me ótimo. E determina na agenda especificamente quando é que o vais fazer. Porque o que muitas vezes acontece quando deixamos demasiado em aberto é depois acabamos por não fazer. Então imagina que vais planear a tua semana no domingo à noite, por exemplo. No domingo à noite, então, com o papel na mão ou o telemóvel, dependendo daquilo que tu usares, encontra já aí um espaço para tu poderes ter, uma hora, meia hora que seja. Encontrares aí um espaço para estares contigo, para estares sossegado, no teu silêncio, na tua tranquilidade, ou fazer algo que realmente te nutra, não que te disperse e que te puxe para fora. Colocar o telemóvel em modo voo ou desligar. Exatamente. Redes sociais out, só aqueles momentos. Exatamente. E é realmente observar, estás contigo, fechares os olhos ou tomares um chá, estar em estado de presença para aquele momento. E vais ver que vai ser muito giro. Sim. Vais descobrir coisas maravilhosas. Depois conta-nos se fizeres esta prática que a Alexandra está a sugerir. Depois conta-nos aqui nos comentários ou em privado, como sentires, como é que foi para ti. Às vezes é surpreendente porque as pessoas estão tão pouco habituadas a parar e a estar com elas, cada vez mais, que às vezes quando o fazem ficam meias, tipo, ok, mas eu sou esta pessoa, não é? Ou eu sinto estas coisas, isto está aqui dentro. E é muito interessante nós criarmos, eu diria, uma rotina diária, mas não vamos já aí, para encontrarmos nem que seja 5 minutos ao acordar, 5 minutos antes de dormir, para estarmos ali em silêncio, em contato com as nossas
com as nossas emoções e com os nossos pensamentos nesta presença de um para um, mas connosco. Ok? Muito bem, olha, adorei. Ótimo. Até breve, vemos aqui no próximo vídeo. Espero que tenhas gostado. Deixa-nos aqui o teu gosto, partilha este vídeo, chama alguém para nos acompanhar aqui nesta semana que vai ser mágica, vai ser com certeza espetacular e super transformadora. Por isso, contamos também contigo para ajudar a que estes vídeos cheguem a cada vez mais pessoas e principalmente àquelas que realmente possam ser beneficiadas por esta mensagem. Até já! Até já!